Fala pessoal, agora aqui para mais uma aula, tá certo? Direito penal. Essa aula a gente vai falar sobre o conceito do direito penal, fonte, classificações das normas, tá? Tanto aquela norma penal incriminadora quanto aquela norma penal não incriminadora e também sobre norma penal em branco, tá certo? Porque isso vai ser reflexo nos princípios que a gente já vai ver na próxima aula, tá? Então com bastante tranquilidade, acompanhe comigo. O que eu quero que tu compreenda sobre o direito penal? O direito penal é aquele ramo do direito público, certo? Ou seja, é aquele ramo do direito entre o particular e o Estado, tá? Envolvendo eles. Ou seja, e também é aquele conjunto de normas que vai estabelecer infrações penais. Quando eu falo que ele é um conjunto de normas, logo eu falo que ele é um conjunto que tem regras e princípios próprios, tá certo? Ou seja, o direito penal tem seus próprios princípios, assim como o Código Civil tem seus próprios princípios, né? Assim como cada ramo do direito vai ter suas normas e regras próprias, tá certo? Mas para um primeiro momento, anote isso no teu material. Sobre o conceito de direito penal, o direito penal, ele é o ramo do direito público, tá? Ele é o ramo do direito público, né? Que consiste em um conjunto de normas. E quando eu falo nesse conjunto de normas, eu estou falando em regras e princípios próprios, tá? E esse conjunto de normas, ou seja, que consiste em um conjunto de normas, vai estabelecer, certo? Ou seja, conjunto de normas que vai estabelecer sanções penais, e aqui eu falo das penas propriamente ditas, né? Medida de segurança, beleza? Bem tranquilo quanto a isso. Por exemplo, quando eu falo em crime no direito penal, estamos falando de crime e contravenção. E quando falamos de pena, estamos falando de pena e medida de segurança, tá? Ou seja, quando eu falo aqui que ele é o ramo do direito público, é exatamente isso que eu falei para vocês. O direito penal, ele é a relação entre o particular e o Estado, tá certo? Conjunto de normas é que eu estou falando que ele tem normas, ou seja, que ele tem regras e princípios próprios, tá certo? Anote isso. Regras e princípios próprios, tá? Que vai estabelecer as sanções penais. E quando eu falo em pena, anote isso no teu material, eu estou falando de pena e medida de segurança. E quando eu falo de crime, eu falo de crime e contravenção, tá certo? Muito tranquilo quanto a isso, tá? Esse é o nosso conceito, beleza? E nele nós já temos os nossos elementos, tá? Partindo aqui para as nossas fontes, certo? As nossas fontes, elas se dividem basicamente em duas fontes. A nossa fonte material e a nossa fonte formal, tá? A nossa fonte formal, ela vai ser aquela fonte que vai tratar de analogia, de costumes, né? Ou seja, jurisprudência, né? Aquela teoria geral do direito, tá? E eu tenho regras bastante importantes para tratar com vocês sobre a questão da analogia e dos costumes, tá? O direito penal admite-se o uso da analogia naquela lei que está falha, na ausência de alguma coisa, se aplica esta analogia, tá certo? Mas a gente vai ver um pouco mais para frente dos princípios, onde ela é vedada. Mas calma, vamos caminhando aqui devagarzinho, ó. A nossa fonte formal, nós temos a nossa fonte formal, tá? A nossa fonte formal, e nela vai tratar da analogia, dos costumes, jurisprudência, anote isso, jurisprudência,
teoria geral do direito. Vai tratar da analogia, costumes, jurisprudência e teoria geral do direito. E temos a nossa fonte material. A nossa fonte material vai estar presente lá no artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição Federal, tá? E temos também a nossa fonte material, ou seja, de competência privativa da União legislar sobre o direito penal, né? Ou seja, aqui na esfera material a gente tem a presença da União, tá certo? A gente tem aqui a presença da União, né? Aqui na fonte formal nós temos a presença também da Constituição, beleza? Muito tranquilo. Falando em fonte formal e material. Material, União, né? Está presente bem aqui, ó, no nosso artigo 22 da nossa Constituição, tá? Se você quiser procurar lá, ele vai estar lá, tá? Tratando aí sobre as classificações das normas, e é algo bastante importante, tá? A classificação das normas é aquela tipo de norma que vai diferenciar aquela norma que vai cometer um crime e aquela norma que não tem crime. Ou seja, temos a norma penal incriminadora e a norma penal não incriminadora. Mas preste bastante atenção e leve isso aqui para a tua prova, tá? Olha aqui, ó. Vamos falar aqui de norma penal incriminadora, tá? Classificação das normas, tá? Nós temos a norma penal incriminadora. Norma penal incriminadora, tá? Norma penal incriminadora. Nós temos aqui o nosso artigo 121, tá? Nós temos aqui o nosso artigo 121. O que é que o nosso artigo 121 ele vai falar? Vai tratar sobre o crime de homicídio, sim ou não? Vai falar aqui, ó, homicídio simples, né? Matar alguém, pena de 6 a 20 anos, tá? E o que é que eu quero que tu entenda? Que quando eu falo de conduta, eu estou falando de um preceito primário. De acordo com o preceito primário do artigo 121, ou seja, o que é que seria esse preceito primário? Porra, como que eu resolvo essa questão? O preceito primário seria matar alguém. Por quê? Quando eu falo de uma conduta, de uma ação, estou falando do preceito primário. Quando eu falo de combinação de penas, propriamente dito, eu falo do nosso preceito secundário, tá? Então, anote isso aqui no teu material, ó. Preceito primário. Aqui eu estou falando de uma conduta, tá? Preceito secundário. Aqui eu estou falando das penas propriamente ditas, tá? Ou seja, o que é que seria preceito primário aqui? Matar alguém. E o preceito secundário, 6 a 20. Professor, o preceito primário que veio primeiro, use essa analogia, tá? Use essa analogia, mas muito cuidado. Porque como a gente vai ver aqui nas normas penais em branco, que é aquela norma incompleta, tá? Vou até colocar aqui pra você, ó. As normas penais. Normas penais em branco, tá? Que são aquelas normas incompletas, ou seja, elas necessitam de um complemento, tá? Ou seja, na norma penal ao revés ou ao avesso, a gente vai ver ali que aquela norma, ela é ao contrário. Como assim ao contrário? Em vez do meu complemento ser no nosso preceito primário, eu vou precisar de um complemento no preceito secundário, por isso que é ao revés, ao contrário, tá? Ou seja, onde eu tinha uma falta de complemento aqui, ó, vai ser aqui, ó, certo? Em vez de ser no preceito primário, vai ser no preceito secundário, vai ser aquele complemento na pena, mas calma. Nós temos a norma penal, em branco, heterogênea, homogênea, ao quadrado,
ao revés ou avesso. Não entendi nada. Calma. A única coisa que você precisa entender é que a norma penal em branco é aquela norma incompleta. Anote isso no teu material. Incompleta, tá? Faccione seu caderno, porque se você não anotar, você não entende nada não, tá? Ou até entende e depois esquece. É aquela norma incompleta. Se é incompleta, ela necessita de um complemento. E esse complemento pode estar em outro código, em outra resolução, pode estar numa portaria. E é aí que a gente vai entender. Porque quando eu falo em outra fonte, eu estou falando de poder. Ó, glossário aqui, ó, fonte, ó. Quando eu falo fonte aqui, eu estou falando de poder, tá? Por exemplo, a gente vai ver agora. Aquela norma penal em branco. Aquela norma penal em branco heterogênea, tá? Olha aqui, ó. Norma penal em branco heterogênea, tá? É aquela norma que precisa de um complemento, precisa. Todas precisam de um complemento. Então eu vou falar aqui. Norma incompleta. Não. Todas são normas incompletas. Em branco já te diz isso, tá? Implicitamente aqui, ó, ou até explícito, escrito, te comunica isso, tá? Ou seja, aquela norma penal heterogênea é que vai precisar de um complemento e esse complemento ele vai estar em outro código, tá? Ou seja, ele vai estar em outro código, tá? Norma penal heterogênea é que vai estar em outro código. Como assim? Como assim? Lei 11.343 de 2006. Lei 11.343 de 2006 é a nossa lei de drogas, tá? Essa nossa lei 11.343 de 2006, ela é uma lei do núcleo essencial do tipo. O que seria um núcleo essencial do tipo? Ou seja, você vai ver que essas normas penais em branco, ou seja, toda norma, toda lei do direito na esfera penal, ela tem que ser uma lei precisa, ela tem que ser uma lei clara, né? O princípio da determinação, taxatividade, tem que estar escrito, tem que estar num rol. Por que essa norma penal em branco não vai ferir o princípio da legalidade, como por exemplo a lei 11.343? Porque ela é núcleo essencial do tipo. E o que é que seria isso, professor? Núcleo essencial do tipo é aquela norma que está minimamente, tá certo? Minimamente precisa. O que ocorreu foi apenas um único erro, um acidente propriamente dito, tá? Ou seja, por isso que ela não vai ferir o princípio da legalidade, tá? Ou seja, a nossa lei 11.343 de 2006, ela vai falar sobre drogas. No artigo 28 nós temos lá, no artigo 33, né, 18 núcleos penais do tipo, né, se você incorrer em qualquer tipo desse tipo de evento, você vai estar cometendo no crime de tráfico, certo? Só que onde é que te diz onde é que está, qual que é o conceito de droga? Quais são as drogas? Não te diz. Vai te dizer bem aqui, ó, na portaria da Anvisa. E a Anvisa aqui é do Ministério da Saúde. Ou seja, quem foi que fez essa norma aqui? Foi o Legislativo, não foi? Foi o Legislativo, não foi? E o Ministério da Saúde? Seu Executivo, né? Ou seja, quando eu falo aqui outro código, né? Ou seja, outra fonte propriamente dito, tá? Outra fonte, tá? Outra fonte, tá? Outra fonte é exatamente isso, é eu buscar em uma portaria, em uma instrução, tá certo? Em outro lugar. Porque tu não pode confundir, por exemplo, com a norma penal em branca homogênea, que ela pode ser tanto heterovitalina como homovitalina, mas que porra é essa? Simples. Pode ser em outro código, ou seja, o complemento dentro do Código Penal no artigo X pode estar o complemento no artigo 10, ou então no mesmo código, né? Ou então em outro código, tá certo? Mas entenda isso daqui. Quando eu falo em fonte, estou falando do poder, tá? 11.343 é uma norma penal em branco
e ela vai ferir o princípio da legalidade? Não vai. Por que o princípio da legalidade? Nós chamamos de princípio da legalidade o reserva legal. Tá? Vou te adiantar isso. O princípio da legalidade é aquele princípio que fala que só a lei, somente ela, vai poder criar crime e culminar pena. Morreu. Por que reserva legal? Porque é um princípio constitucional do direito penal, porque ele é um princípio que está no artigo 5º da Constituição, inciso 39, e no artigo 5º do Código Penal. Está nos dois códigos, né? Ou seja, está na Constituição, que é a Carta Magna, e está no nosso Código Penal, tá? E aí o que é que acontece? Só a lei vai poder criar crime e culminar pena. A portaria da Anvisa está criando alguma coisa? Não, está só complementando. Vai ferir o princípio da legalidade? Não. Mas por que acham que ferem? Porque o princípio da legalidade decorre de outros princípios, como o princípio da determinação taxatividade. Que princípio é esse? Que a lei ela precisa ser certa, que a lei ela precisa ser precisa, tem que ser taxativa, tem que estar num rol. Tá? Por isso que eles acham que fere o princípio, mas o entendimento é que não fere se for um núcleo essencial do tipo, que é o caso da nossa Lei 11.343 de 2006. Esqueci o que é um núcleo essencial do tipo. É aquela lei que tem um mínimo rácio, que um mínimo de precisão, tá certo? Pra tu identificar, porque tu sabe, se tu guardar, tu trazer consigo drogas, tu sabe que tu vai cometer um crime. Tu tá ciente disso, e isso é o princípio da determinação, você tá ciente daquele crime, daquela conduta criminosa. Mas não te diz onde o que é droga. Ou seja, foi um pequeno acidente, foi mínimo aqui. Isso é um núcleo essencial do tipo, por isso que não fere o princípio da legalidade, tá? Beleza. Nós temos a norma penal em branco homogênea. Anote isso, meu filho, anote, tá? Anote. Por quê? Porque aí tu não vai precisar rever essa merda de novo. É só ler no teu material. E resume essa porra, beleza? Fala pra parede se for preciso. Norma penal em branco homogênea. O que seria essa norma penal em branco homogênea? Ela pode ser tanto heterovitalina, tá? Eu vou colocar aqui. Heterovitalina, como homovitalina, tá? Heterovitalina como homovitalina, tá? A heterovitalina vai falar que está em outro código, tá? Em outro código. E homovitalina vai falar que está no mesmo código, tá? Homovitalina vai estar no mesmo código. Heterovitalina vai estar em outro código e a homovitalina vai estar no mesmo código. Ok? Morreu, acabou Maria Preá aqui, tá? Temos também a norma penal em branco ao quadrado. Vou colocar até assim para você, meu filho. Ó, norma penal em branco ao quadrado, que significa que ela vai precisar de um complemento do complemento. Ou seja, o complemento do complemento. Uma norma que precisa de um complemento e essa outra norma precisa de um complemento, tá? Crimes ambientais aqui propriamente ditos, né? Alguns exemplos, então isso cair tem grande chance, né? E aí nós temos aquela norma penal que eu falei pra você, né? Que é a norma penal em branco ao revés, o avesso. Eu vou até explicar aqui. Por quê? Todas essas normas aqui, o complemento que falta está no preceito primário, tá? Todas essas normas aqui que eu falei para vocês, o complemento está no preceito primário, tá, pessoal? O preceito primário. Só que aqui não. Aqui vai estar no preceito, né? No preceito secundário. O complemento vai estar no preceito secundário. O que é o preceito secundário? Na pena. Ou seja, drogas. O que está faltando? O que é droga? Ou seja, droga está o que no meu preceito primário? É uma conduta. Ou seja, já aqui não. Vai estar no preceito secundário. Ou seja, vai estar na pena. Vai incorrer um crime e não vai estar explícito ali a pena. E aí tu vai ter que identificar ela tanto
em um mesmo código quanto em outro código, tá? Então, muito tranquilo. Pessoal, nós falamos aqui conceito, falamos de fonte, classificação das normas, norma penal incriminadora e norma penal não incriminadora, tá? A não incriminadora são aquelas permissivas, explicativas, tá? Mas não vamos entrar muito nesse mérito não. E as normas penais em branco, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Beleza? Ou seja, se você não entendeu, reveja a aula, reveja com mais calma, tá certo? Depois a gente vai falar aqui dos princípios do direito penal propriamente dito. Depois vamos entrar na lei penal do tempo, tá certo? Na lei penal do tempo, né? Do espaço, mas do tempo, tá? Muita calma, tá? Então, cuida, chama na bota, bons estudos, até logo, tchau, tchau.